Começando a gravação, tudo bem, pessoal? Vamos continuar aqui nossa jornada na disciplina de. Ajeitar aqui um pouquinho. Pronto. Linguagens de programação, né? Nós estamos voltando aí depois do intervalo e vamos continuar falando sobre o que está lá na nossa programação. Nós, vamos aqui, né? Estou ali embaixo e tal. Nós tínhamos acabado de ver a questão dos tipos primitivos. Inteiro, pontuante, caracteres, booleano. Vimos inclusive como criar constantes e tudo mais. Agora nós vamos ver um nível maior, né? O tipo composto. O tipo composto, ele é de alguma forma uma coleção dos tipos primitivos para criar uma estrutura mais complexa, né? Ok? Então, sobre os tipos compostos, vamos ver aqui se eu consigo passar o slide. Opa! Não estou cortando nada aí, né? Então, tipos compostos. Não? Nós já vimos os tipos básicos, né? Que são como se fossem as estruturas lá básicas, o menor tipo de endereçamento de dados que eu posso ter na linguagem, né? A gente chama de átomo porque a gente acha que é indivisível, mas a gente sabe que não são. Os átomos hoje não são indivisíveis, mas você considera que é isso daí. É aquela estrutura básica que você consegue trabalhar, certo? Igual o que nós vamos ver, você pode considerar na analogia, como se fosse uma molécula. É a união de tipos básicos, primitivos, para criar estruturas mais complexas, né? Nós vamos ver no decorrer das próximas aulas, né? Arrays, todo mundo já sabe o que é um array, um vetor, né? Nós vamos ver fatias, cujo nome em inglês é a slice. Então eu vou usar de forma intercambiável, né? Então quando eu falar fatia, lembre de slice. Quando eu falar de slice, lembre de fatia, né? É bom que vai treinando, se você for ver documentação da linguagem, pode ter esses termos. As fatias nós vamos ver o que elas são, mas na verdade elas são como se fosse uma interface, uma maneira mais versátil de interagir com vetor, com arrays, ok? Principalmente para evitar alocação e desalocação desnecessária, para tornar o teu programa mais, como é que diz, com melhor desempenho, certo? Mapas que lembram, para quem vem do mundo de Python, os dicionários de Python. C nativamente não tem, como é que diz, algo do tipo. C++ e Java tem através de classes, né? Eu não me lembro mais como é que é em Java. Hash table, não me lembro se é isso, mas vocês vão ver que é bem parecido. E por último, as estruturas. E aí tem todas as linguagens, tem C, né, tal. A gente não usa muito esse conceito em Python, né? Mas você pode ver que em Java você tem uma classe que, querendo ou não, permite agrupar, né, campos, né? Então tem algumas semelhanças, mas aqui no nosso nível elas são mais parecidas com o que a gente tem em C, ok? Então, o bom dessa linguagem, como eu disse, a gente vai ver conceitos aí de várias linguagens. Eu sempre vou tentar fazer essa ponte. Agora, só lembrem o seguinte, gente. No decorrer, para a gente entender um pouco por que Go é dessa maneira, né? Alocar memória, se você tem um espaço aí de 2 bytes e você quer mais 2 bytes, essa alocação envolve reestruturar questões do processo, né? A nível de SO. Então, quando você faz lá em C um malloc, em Java um new, você está alocando espaço, né? Num espaço que a gente chama de que é a heap. O que é a heap? O que é o monte? Todo processo, quando está executando na memória do computador, ele tem endereços, né? Atribuídos. E esses endereços são organizados em várias estruturas, né? Um desses espaços é o monte, onde você consegue criar variáveis, né? Lá no tipo primitivo, quando você fazia var a int, está criando lá no monte. Mas
A gente vai ver aqui com essas estruturas dinâmicas que você vai poder usar outras funções, a new e a make, para alocar espaço. Mas o importante é que toda vez que você aloca espaço, custa, tem impacto no desempenho. Ah, professor, mas o meu programinha eu aloco no começo, vou usando, depois vem a coisa do lixo, não vai ter tanto impacto. Mas lembre, gente, quando o programa cresce em escala, se você faz seu código para fazer muita alocação, na medida que ele começa a executar, fazer muita alocação vai deixar o teu programa lento. Ok? Então daí a gente vai ver que esse slide evita isso aí um pouco. Certo? E outra coisa, em relação ao desempenho, essa parte de alocação eu acho que é fácil entender, né? Que ela tem um impacto. Lembrando que a gente viu naquele capítulo de história das linguagens, Fortran era tudo estático, né? Fortran você não aloca, as primeiras versões você não alocava nada durante a execução. Você só usava o que tinha alocado logo no início. Então o programa executava mais rápido. Por isso, por muito tempo, Fortran, e até hoje é usado como linguagem de alto desempenho, né? Você alocar, tentar projetar teu programa para alocar tudo estaticamente. Então o Go ele fica no mesmo tempo, né? Nem tudo é estático, mas você evita esse aspecto dinâmico. Ok? Esse é um aspecto, a da alocação. Outro aspecto que a gente vai ver mais na frente, inclusive no próximo capítulo, é a questão da passagem de parâmetros para uma função, né? Por padrão, acho que já deu para ver alguns exemplos, o Go passa por valor. Então, quando você tem um argumento na função e você passa uma variável com argumento, é feita uma cópia que é trabalhada dentro da função. Essa cópia, assim como a alocação, também leva tempo. Ok? Então, a passagem por valor é quando a função executa, ela copia das variáveis originais para variáveis internas dela, que aí vão para a pilha, né? Os valores das variáveis. Essa cópia demora tempo. Um programa que for chamado várias vezes vai gastar tempo nessa cópia. Para aqueles tipos primitivos não tinha tanto problema. Mas para fatias, mapas que são estruturas muito grandes, nós vamos ver que é mais interessante passar por ponteiro. Passar por referência. Que tem o risco da estrutura original ser alterada? Tem. Mas você perde menos desempenho. Né? Então isso tem um trade-off aí. Ok? Mas, lembrando, falamos dessas duas coisas, né? Alocação de memória e passagem de parâmetros. Vamos ver como é que a gente se encaixa isso aí. Né? Os arrays, gente, são homogêneos. O que é homogêneo? É tudo igual. Então, no array, eu tenho uma sequência de dados do mesmo tipo. Eu não posso ter um array que começa com inteiro, depois vai para o ponto flutuante, nada disso, né? Os mapas também, né? Os mapas a gente vai ver que o mapa é como se fosse um vetor indexado por outro objeto, que não seja um inteiro, né? Esse objeto tem que ter comparável, a gente vai discutir isso. Mas também o valor, o tipo da chave e o tipo do valor tem que ser sempre o mesmo. Então também é homogêneo, né? As estruturas não. Nós vamos ver que as estruturas você pode ter campos de tipos diferentes. Né? E fatias de mapas são estruturas dinâmicas, ok? Legal, esse conceito de fatia é legal como se fosse assim, eu disse para vocês evitar a alocação, mas pensem também como se fosse ponteiros seguros. Também é uma boa abordagem, né? Então, é uma coisa que ele tentou evoluir do C, né? Para melhorar um pouco a questão de segurança sem perder o desempenho, certo? Então, nisso daí, gente, o que é um array? Eu acho que vocês já viram aí em C, mesmo quem não fez FUP em C, já deu uma brincadeirinha, não tem olhada. Um array é uma sequência de tamanho fixo de zero ou mais elementos de um tipo específico. Eu posso ter um array de tamanho zero? Pode. Não é muito útil, mas pode servir como marcador, tal, representar uma lista vazia e tudo mais, né? Nós vamos ver que, pelo fato dele ter isso aqui, ó,
tamanho fixo. Tudo bem? Ele é tamanho fixo. Se ele é tamanho fixo, então ele é pouco versátil, né? Então, eles existem, vocês podem declará-los, mas a gente não usa eles diretamente. A gente costuma acessá-los por fatias, slices, isso vai ficar claro, certo? Ok? Como ser o índice do array do vetor vai de 0 até o tamanho do array menos 1. Então, se eu tenho um vetor de tamanho 5, eu vou ter o índice 0, 1, 2, 3, 4. Tranquilo? Ninguém deve ter visto Pascal ou Ada, que são diferentes, né? Então, a gente fica nisso aí muito claro, né? Por padrão, se você lá nas versões antigas de C declara um vetor, coloca o tamanho, mas não inicializa os valores. Em geral, em C, nas versões mais antigas de C, ficava um valor lixo, um valor aleatório, que você não tinha como prever. Aqui, certo? Ele tem o chamado valor zero do tipo. Qual o valor zero dos tipos numéricos? Zero. Né? Então, se eu declarar um valor, um vetor, um array de tamanho 5 de inteiros, e eu não dizer quais são os elementos, na posição 0 eu vou ter 0, na 1, 0, na 2, 0, na 3, 0, na 4, 0. Ok? Agora, sou um array de strings. Qual é o valor zero da string? É a string vazia, sem nenhum caractere. Se for booleano, qual o valor zero do tipo booleano? Falso. E assim sucessivamente, né? Vamos ver aqui um exemplo, né? Porque aqui eu só falei e tal, né? Tal. Só falando, né? Vamos ver um exemplo desse arquivo aí, array.go, que está lá no repositório, certo? Repositório, eu acho que... Não sei se a gente perdeu o link. Tá aqui o repositório, né? Lá no site. Não, não é esse. Não é esse. Gente, eu vou atualizar lá no site, certo? Porque esse é o repositório antigo. Certo? Não se preocupem. Eu já passei em outras aulas, mas João Marcelo Lipe, eu não sei porquê. Talvez eu não tenha feito commit. Não sei. Eu depois vou atualizar no site, mas também vou passar o link para vocês no boa. Esse repositório, o que tem escrito até no vídeo? 2021.2. Esse aqui. Ele não tá. Tá aqui, ó. Mesmo que você vá no link, né? E tenha lip, você indo aqui no usuário, ó. Tá aqui. E tá aqui as aulas. E tipos compostos, vão estar tudo aqui, os exemplos. Ok? Então, já sabe, né? Se vier aqui lip, vai aqui no usuário. Tá, beleza? Ele está aberto aqui. Eu acho que o tamanho está legal, né? Eu estou vendo aqui do lado no monitor do Note, né? Vamos ver, ó, aqui tem aulas, né? A gente viu nomes, tipos primitivos, estamos em tipo composto, não estão organizados em módulos, viu? Tá tudo package main só para ficar mais fácil de a gente executar, né? Arrays, o array.go. Vamos ver o que é que tem nesse programinha, né? Olha só. Um programa muito trivial, né? Olha só, isso aqui, ó. Olha essa parte aqui, gente. VAR a gente já viu, né?
A, um nome qualquer. E olha o que eu coloquei ali. Eu coloquei o tipo base do array, int, mas antes o tamanho do array, né? É diferente. Realmente em C é depois, né, que você coloca o tamanho. Aqui eles inverteram. Então, ali eu declarei um array de 3 inteiros, logo na cara. Né, ó. Quais são os valores de A0, A1 e A2, né? Porque se é 3, vai de 0 até o tamanho 3 menos 1, 2. 0, 0, tudo 0. Porque eu não inicializei. Ok? Tudo bem? Olha só, o primeiro elemento aqui, ó. Estou colocando índice. Aí a referência é como em outras linguagens, né? Poderia ser colchete 0 e o nome depois, né? Mas não. Aí ele fez ok. O último elemento, ó. Aí aqui no último elemento, eu uso uma função embutida. Essa função embutida é o len. Len vai receber, por enquanto, um array e retornar o tamanho. Né? Então, pegou o tamanho que foi 3 menos 1, 2. A2, o último elemento. Ok? Beleza. Até agora está imprimindo tudo zero. Mas vamos com calma. Olha só esse for aqui. Exibe o índice e os elementos. Então, se eu tenho um array, eu poderia fazer. Como é que a gente faz nas outras linguagens, gente? For i 0 i menor que len de A, né? E aí vai, né? Podia fazer desse tipo. Mas existe uma maneira facilitada. Olha o que é que eu estou usando a palavra reservada range, que é faixa, e eu vou percorrer esse vetor. Só que range, gente, retorna dois valores: índice e valor. Então, para cada iteração, o i vai ter o índice da interação que está sendo analisada e o valor correspondente. E aqui no printf eu estou imprimindo, né? Mas, gente, muitas vezes eu não quero o índice, né? Eu só quero o valor. Para mim não importa o índice. Eu posso usar esse símbolozinho aqui, ó. Que é em Go, diga receba, mas ignore. Né? Então, eu vou estar coletando somente os valores. Então, tá aqui a definição, como referenciar, né? E como percorrer. Né? Vamos abrir essa pasta aqui no terminal integrado. Deixar aqui na pasta. Deixa eu fechar aqui para ver se vem mais para cá, né? Eu acho que minha cabeça não vai cortar. Go run, qual é o nome? Array.go. Não vai ter muita graça, né? 0, 0, porque ele não foi inicializado, tudo 0. Então na posição 0 tem 0, posição 1 tem 0, né? E ao final, tudo bem. Agora vamos inicializar. Como é que eu poderia inicializar? Olha, eu poderia fazer. Poderia fazer isso? Poderia. Mas. Quando eu publiquei é meio enfadonho? Meio chato? Opa! Ah, sim, é o primeiro e o último, certo? Tá certo mesmo. Eu não botei 0 e 1, 2, né? Já comecei do 1. Eu posso eliminar isso aqui, ó. E fazer aqui, ó, gente. 1, 2, 3. Fica mais bonitinho. Pronto. Nisso daí, é uma maneira de inicializar. Opa! Errei, viu?
Não é assim que inicializa. Porque eu estou declarando o tipo. Eu posso fazer assim. 20. Assim. Eu já tinha declarado lá em cima, né? Pronto. Ali eu declaro. Agora, será que não tem como eu já fazer lá na declaração de alto nível? Né? Deixa eu ver aqui nos... Constante. Ele já bota igual. Var número. Então, se eu fizer assim, ó. Será que dá certo? Aí, ó, né, tem que tirar isso aqui. Pronto, né? Aí ele inferiu o tipo a partir daquela leitura. Pode fazer de duas formas, né? No caso, eu deixei para colocar dentro do Enem, mas aqui você tem que entender o seguinte: o tipo de A é o tipo primitivo, int, e também o tamanho. Então, o tipo do array inclui o tamanho. Ok? Isso vai ser importante para quando a gente for falar em comparação de array. Então, o básico: declarar array, né? Referenciar o len, que é o tamanho, né? Atualizar, eu mostrei antes, né? Você pode acessar com índice tudo e atualizar. Tudo isso aí nós vimos aí numa boa, né? Ok? Bola para frente, né? Aqui eu coloquei outra maneira, né? Ó. Eu coloquei o tipo aqui do lado, né? Mas poderia ter tirado aqui esse tipo, né? E ter deixado apenas a declaração. Ele já ia inferir. Porque isso aqui que nós estamos fazendo, ó, isso aqui é uma representação que a gente chama de array literal. Né? Ó. Nós estamos usando esse array literal para inicializar o array Q. Né? E olha essa segunda opção. Eu fiz Q tendo um array de inteiros, de tamanho 3. E eu fiz R também um array de inteiro, tamanho 3. Só que eu não coloquei todos os valores. Eu coloquei valor 1 e 2. Certo? Se eu não coloquei, o que não foi, ele vai colocar na ordem. Na posição 0 vai 1, na posição 0 vai o 2. Só que, como eu não disse nada, ele vai considerar como se o 3 fosse 0. O 3 não, a posição 3, posição 2, né, que é o último elemento. Né? Então, quando eu imprimir R2, R0 é 1, R1 é 2, R2 vai ser 0, porque eu não informei. Agora, se fosse Q2, iria imprimir 3. Ok? Professor, eu não quero informar o tamanho. Eu só quero listar os valores. Você também pode fazer. Olha aqui, eu listei os valores, né? Mas não informei o tamanho. Certo? Então ele infere que o tamanho é 3 porque eu informei 3 valores, né? Ok? Então se eu botar para imprimir o tipo da variável Q ou S, ele vai imprimir o tamanho e o tipo primitivo. Agora eu fiquei na dúvida. Vamos voltar aqui, só para fazer um experimento. Não, isso aqui, pelo aquele exemplo ali, é para dar certo. Deixei explícito o tipo, né? Ver se ele reclamou. Tudo bem. Se eu fizer, olha.
seria inferir, né? Será que ele vai dar certo? Deu. Agora, se eu fizer... Bem, para mim parece óbvio que se eu fizer isso não é para dar certo, né? Porque ele vai avaliar essa lista, vai ver que é 3, isso aqui vai ser inferido como 3, e aqui está dizendo que é 2, né? Vamos ver? Opa! Não pode. Agora, o que vocês acham desse comportamento? Era para dar certo ou não dá? Se deve lá na 5, né? E fazer um desafio. Quem quer achar uma enquete, né? Mas olha só, gente. Salvei ali. Olha o que ele diz, ó. Na linha 8, coluna 5, né? Bem aqui que ele acha o problema. Não, 5 é aqui, que é quando começa a declaração, né? Cannot use 3 int literal type, s-type, 4 int assign. Não pode usar o tipo literal inteiro, array de inteiro 3, como o tipo literal array de inteiro 4. Então não dá para fazer isso. Isso aqui é um tipo diferente desse daqui, certo? Então aqui só dá realmente se for 3. Então reforçando, tipos, o tipo de um array é o tipo primitivo e o tamanho, né? Pam, pam, pam. Aí aqui no exemplo, né, ó, aqui ele fez de uma maneira diferente, né? Mas aqui ele fez aquela declaração mais curta, né, ó, que vai ser do tipo 3 int. Só que depois ele tenta botar um 4 int. Não dá certo. Não dá certo. Os tipos são diferentes. Ok? Próximo assunto aqui, né? Os arrays também podem ser especificados com lista de pares índice e valor. Sendo que o índice tem que ser inteiro, né? O array não pode ter índice de outros objetos, são os mapas. Sendo que os índices não informados assumem o valor zero do tipo. Olha só, eu coloquei aqui type moeda int, a gente já viu nos exemplos do exercício anterior. E eu defini uma constante que eu fiz como se fosse uma numeração nas outras linguagens, né? A gente viu isso aqui que é o iota. O que é que o iota faz? O SD vai ter valor 0, EUR vai ter valor 1, GBP vai ter valor 2 e RMB vai ter valor 3. Ok? Seja o que seja. O SD parece dólar. EUR, euro. Cara, hein? GBP. Eu acho que é a Libra Britânica, Pound. RMB. Não tenho a mínima ideia do que seja. Mas olha o que ele está declarando lá embaixo. Ele está dizendo um array symbol, que ele não está especificando o tamanho. Mas ele bota que é um array de strings. Podia ser um array de runas aqui. Mas um array de strings. O valor zero desse array é o símbolo do dólar, porque eu defini o USD como zero devido ao iota. A gente viu na aula constante. O valor 1 é esse símbolo aqui. O valor 2 desse aqui. E o valor 3 é esse aqui. Como eu defini constante, ele entende que RMB é 3 e coloca o símbolo. Pelo símbolo deve ser alguma coisa chinesa ou como é que diz? Japonesa, né? Aí, se eu imprimir RMB e o símbolo, ele imprime o 3 e o símbolo. Então, isso é uma maneira de fazer tipo uma enumeração. Veja, o índice do array não mudou de tipo. Continua sendo um inteiro.
é que ele está usando constantes. E aqui, por acaso, ele botou na ordem. Eu poderia ter botado primeiro isso aqui nessa posição e isso aqui nessa, né? E se eu não tivesse botado RMVB? Ia ficar a string sem nenhum caractere, que é as duas aspasinhas juntas. Ok? E os itens, eles podem estar a qualquer hora, que é o que eu estou dizendo. Certo? Olha só essa última aqui, gente, ó. O que é que eu estou fazendo aí? Certo? Todos os elementos iguais a zero, exceto o último, que é menos um. Então, ao colocar esse operador aqui, ó, certo? Eu vou dizer que isso tem 100 elementos. Os 99 são zero e o último é menos um. Eu estou achando isso fantástico demais. Vamos lá testar isso aqui. Ele está imprimindo tudo aqui, né? Vai ser a última cor que ele imprimiu, que nós estamos testando. Olha só. R. Ó como é um negócio meio, como é que diz? Versátil, né? Ó. Eu posso colocar 99. Não botar 99 não, porque vai ficar muito grande para ver. Menos um. Certo? E vou botar 20 line. Então vai ser o que aparecer aqui no final, né? Depois do 3. Realmente deu certo, né? 0, 1, 2. Contar vai dar 9, né? Então é maneira. Será que eu posso. Bem, tem várias maneiras. Se a gente pesquisar aí, deve ter maneiras de fazer os 10 primeiro do valor. Alguma versatilidade. Mas aí é só para mostrar como eu posso declarar os arrays aí de várias maneiras, né? Eu só posso comparar dois arrays usando o operador igual se os tipos coincidirem. Olha só. Eu declarei aí 3 arrays. Todos têm o mesmo tamanho. Certo? Então não vai dar erro. Como A, B e C têm o mesmo tamanho, aqui e aqui porque eu disse explícito, né? E aqui porque ele inferiu. Então essas comparações são válidas. Só que A é igual a B, é verdade, né? A não é igual a C e B não é igual a C. Por quê? Porque o 3 aqui, né, muda. Agora, olha só o que, que eu faço. O D, eu declaro tamanho 3. E digo até que o que ele tem é igual aos outros, né? Ó. Mas se eu comparar A e D, vai dar erro. Porque eu não posso comparar arrays de tamanho diferente, mesmo que o tipo seja primitivo seja o mesmo. Ok? Então não dá para fazer isso. Então o tipo do array é o tamanho e o tipo primitivo. Vamos ver esse exemplo aqui. Ok. Vou deixar isso aqui, né? Depois fica aí as mudanças que eu fiz na aula. Quem estiver assistindo o vídeo sabe o que eu coloquei, né? Não tem. Vamos fechar aqui. Vamos ver se. Ah! 256. O que é isso, gente? Pessoal, um checksum, certo? É você pegar um valor. Como é que eu posso explicar isso? Antigamente, quando a gente fazia download de imagem de CD-ROM, era mais fácil. Porque tinha um MD5, né? Mas olha só. Veja só aqui. Ó. Eu estou definindo aqui, usando esse pacote SH256, que é um pacote da área criptografia, ele fazendo uma soma de verificação, certo? De 256 bits, isso dá. Será? Quanto é que dá? Aqui é 256
por 8. É assim que a gente faz ali, né? Eu esqueci como é que a gente faz. Ah, não, tem nem isso. 32, certo? Então, vai ter aí um array de 32 bytes. Certo? Agora, olha o que eu estou colocando ali. Eu estou colocando x minúsculo e x maiúsculo. O que é um checksum, uma soma de verificação? Você pega uma quantidade de dados bem grande, pode ser um arquivo de 1 tera, tal, ele roda um algoritmo e gera um valor de tamanho fixo. Qual o tamanho fixo aqui? 256 bytes, ou 256 bits, né? São 32 bytes. E existe uma chance muito pequena, quase a chance assim desprezível, em que se você pegar dois arquivos enormes de 1 tera e fizer a soma de verificação, o valor de verificação é menor do que os arquivos e é diferente. Então, é como se eu fizesse o DNA do arquivo e pudesse usar para verificar se o arquivo de fato é o que eu estou esperando. Então, antigamente, quando você ia baixar, isso faz mais hoje, né? Uma imagem do Ubuntu da internet, tinha um arquivo ISO para baixar e tinha essa uma verificação. Você baixava o arquivo, rodava um programinha que era o MD5 TAN, que é outro algoritmo, MD5 é um algoritmo, SHA é outro. Esse arquivo, ou esse programinha, calculava a sua verificação e você comparava com o que tinha lá no site. Se bateu, é que o arquivo não foi corrompido. É o mesmo arquivo. Então aqui eu estou fazendo uma soma de verificação. Só que aqui eu não estou usando arquivo, eu estou usando uma cadeia de caracteres X minúsculo e X maiúsculo. Então vai dar dois vetores, dois arrays diferentes. De que tipo? Byte tamanho 32. Certo? Então eu consigo imprimir alguma informação e consigo, inclusive, comparar. E mostrar qual é o tipo, né? Ó. O que é que eu estou botando? X, né? Ó, que é a representação lá binária, né? Eu estou colocando T, que vai ver isso aqui booleano, né? E o Tzão, que é o tipo. Vamos ver? Olha aí, né? Querendo ou não, dando um algoritmo SHA, a soma de verificação disso aqui bem pequenininho, né? Deu isso aqui. A outra soma deu isso aqui. Não são iguais, né? Ó. E o tipo é 32 bytes, que é o tipo inteiro de 8 bits, né? Ok? Então isso é só mostrando aí casos de uso aí de quem pode usar arrays, ok? Né? Por padrão, a passagem de parâmetros para funções em Go é por cópia, certo? Arrays grandes exigem muito tempo para ser copiado. Um array de 1000 elementos float 64 demora para copiar, certo? Então é por cópia por padrão. Mas o que é que a gente vai fazer? Você pode fazer uma passagem por referência. Aí, por exemplo, uma função aqui, função 0, eu posso colocar o que recebe aqui, ó, um ponteiro de um array byte de 32 posições. Certo? Aí olha só, aqui, ao fazer o range, eu poderia ter feito aquele underscore vírgula V, né, para pegar o valor. Mas como eu botei isso apenas I, só vai retornar o índice. Então, atenta para essa diferença, viu, pessoal? Do for. Aqui nesse for, como eu só coloquei o I, só retorna o índice. Aí aqui ele está zerando o índice. Então o vetor original que foi chamado aqui vai ser zerado, porque está fazendo por referência. Certo? Agora aqui, cadê o outro? Em array, ó, se eu botar para receber duas, né? Ou eu capturo uma variável, o índice,
Ou eu descarto ele e pego apenas o valor. Agora, se eu tirasse isso aqui, ele ia pegar só os índices. Seria um for mais tradicional. Ok? Só para você notar essas pequenas diferenças, né? O tamanho do array continua sendo o mesmo, apesar da flexibilidade de alterar os seus. Deixa eu descartar aqui, gente. Eu só gosto de ajeitar aqui ao vivo as cores, né? Botar os termos em inglês em itálico, né? Beleza, galera? Isso foram os arrays, ok? Nós vamos ver agora as fatias, certo? As fatias, não está cortando não, tá? Elas parecem array, então elas aceitam as operações de array, mas não tem tamanho fixo. Como é que é, professor? Não tem tamanho fixo? Não tem tamanho fixo, certo? Uma fatia ou uma slice, né, dá acesso a um array subjacente. Então você tem um array, e você tem uma fatia que permite você acessar os elementos do array com mais flexibilidade, ok? Então, quando eu tenho a variável fatia, eu tenho, na verdade, 3 componentes anotados lá na tabela de símbolos para essa variável. Eu vou ter um ponteiro, que vai apontar para o primeiro elemento da fatia, que é um elemento do array, não necessariamente o primeiro. Eu vou mostrar as figurinhas, vai ficar bem mais claro. Eu vou ter o tamanho, que assim como o array é retornado pela função len, que é o número de elementos da fatia. Lá no array eu não poderia alterar o número de elementos da fatia. Ou do array, né? Aqui não. Aqui o número de elementos da fatia pode ser alterado. Certo? E a capacidade, que é a função cap. Isso não tem lá no array. Que é o número de elementos entre o final do array, entre o número de elementos entre o final, não gostei. Entre o final do array subjacente. Eu acho que essa redação não ficou boa. Entre o. Acho que início e final do array subjacente. Fica melhor. Porque o que é que você tem? Você tem um array maior. Subjacente é que ele está embaixo. Ele tem uma capacidade, digamos, 10. Ele tem um tamanho 10. É melhor, né? Tu tem uma fatia em cima com comprimento 5. Mas a capacidade também é 10. Porque ela está atuando em cima do array que tem tamanho 10. Então, capacidade é como se fosse o tamanho do array subjacente. Né? Não é bem o tamanho, porque a fatia ela pode começar não do início, né? Pois é, entre o início... Eu ainda não gostei dessa redação. Entre o início... Vamos botar isso entre o início da fatia, que é onde ela começa, até o final do array subjacente. Aí, beleza. Eu acho que a redação ficou show. Vocês vão ver no exemplo, vai ficar um pouco confuso. Porque aqui a gente falou, né? Mas não ficou muito claro. Mas veja, o primeiro elemento da fatia não precisa ser o primeiro elemento do array subjacente. Isso é que a capacidade tem essa diferença, né? Várias fatias podem compartilhar o mesmo array subjacente. E podem referenciar partes desse array que se sobrepõem. Olha aí, galera. O que é isso? O que é esse array subjacente? Vamos ver nos exemplos que fica mais bonito. Ó, olha lá em cima. Certo? Aqui a gente botou resumido, mas olha lá em cima. Months, né? Que é months. O TH aí, pronunciem como quiser.
aqui está cortando um pouco, né? Então deixa eu, como é que diz? Ocultar aqui um pouco, né? Tava cortando só ali o cap 7, certo? Ahn, mas agora acho que dá para ver direitinho, né, gente? Olha só, vamos ver lá, lá a linha lá em cima. Montes, dois pontos igual. Eu não defini explicitamente o tipo, né? Mas eu coloquei que é string, tudo bem? Ao colocar esse string, o array fica com o tipo primitivo string. Aí eu coloquei January. Aí ali tá pontinhos, pontinhos, é que eu não quis listar todos. No slide eu acho que até não caberia, né? Mas seria 2 de fevereiro, em inglês, né? Até o 12. Eu não coloquei o zero, certo? Então, se eu referenciar zero, nós notamos aqui na figura que como é que fica aqui? Como é que surge? Pontei, não, caneta, laser. Ah, tá aqui laser, né? Ó, o zero ele fica, né, como se fosse a string vazia. Januário, até dezembro. Ok? Isso aqui maior é o array. Array, né? Ok? Certo? Então nós vamos desconsiderar o índice zero, porque a gente não costuma pensar janeiro, um mês zero, né? A gente costuma pensar janeiro mais um. Então, só por questão de conformidade, como a gente trata os meses, deixa lá o zero, não faz mal nenhum, não. Certo? Olha só. Eu vou ter para criar fatias a partir desse vetor, né? Ó, o operador S e J. Tá vendo aqui, ó? Esse operador SJ, o que ele vai me dar? Que o I tem que ser maior do que zero, né? Que é a posição inicial. Menor do que J, ok? E menor, eu tô achando que é menor ou igual mesmo? Não tô confiante nesse menor ou igual, mas tudo é menor ou igual. Poderia ter a mesma posição para representar uma fatia vazia. A capacidade de S. E a capacidade de S é a capacidade do início da fatia até o fator subjacente. Certo? Então, quando eu pego um vetor e coloco IJ, cria uma nova fatia que referencia elementos I, de I até J-1. Né? S pode ser um array, um ponteiro para um array ou até mesmo outro slice. Né? A fatia resultante tem J-I elementos. Se I for omitido, ele será igual a zero. Se J for omitido, ele será igual a len de S. Certo? Agora, dada essa notação, vamos prestar atenção, gente, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui eu tô criando uma fatia, certo? Eu não botei o dois pontos igual, né? Mas digamos que o Q2 já tenha sido declarado antes, né? Mas Q2, Q2 é quarter 2. No inglês isso é o segundo quarter, é o segundo trimestre, certo? Então o segundo trimestre vai de abril até junho. Então ele vai pegar da posição 4, que eu disse aqui, até a posição J-1, o J é 7 e 7 menos 1 é 6. Então, eu tenho a array principal, subjacente, mas eu tenho agora, na variável Q2, uma fatia que referencia os elementos abril, índice 4, MEI, índice 5, e junho, índice 6. Qual é o comprimento da fatia?
3. Certo? Agora é que vem a mágica. Qual é a capacidade da fatia? Eu vou pegar a primeira posição da fatia e não vou até o final dela. Eu vou até o final do array subjacente. Tá vendo? Por isso lá eu tinha dito do início da fatia até o fim do array subjacente. Então a capacidade fica 9. Então, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tudo bem? Professor, e o que quer dizer essa capacidade tal? Vamos ver mais para frente por que ela existe. Mas entenda isso. Que Q2 é uma fatia. O ponteiro aponta para a posição que ela começou, que foi esse I aqui que eu forneci, no operador SJ, certo? Vai até o J menos 1, aqui é 7, 7 menos 1, 6. E eu vou ter o len e o cap, certo? Summer, né? A irmã do Rick. Summer, gente, é lá no hemisfério norte, né? Aqui no nosso verão é quando tá chovendo. São os meses de junho, julho e agosto, né? Depende se for estreia de filme até antes, mas enfim, oficialmente junho, julho e agosto. Então, 6, o I vai da posição 6 até a posição 8, que é o J menos 1, 9. Novamente, o comprimento é 3 e a capacidade é 7, que conta só essa daqui. Então, você nota que Summer e Q2 tem um elemento comum. A posição 6, né? Eles têm o mesmo comprimento, mas têm capacidades diferentes, porque eles começam a apontar para posições diferentes do array, certo? Se eu não tivesse colocado o I, né? Ele partiria do zero, então ele partiria lá do começo. E se eu não tivesse colocado o J, ele iria até o fim. Ok? Months 1.13 se refere a todos os meses, assim como months 1 tem o final, ou se bem que não colocar nada. Né? Pera aí. Não, não. Isso aqui é maior. Espaço incluir essa posição aqui também, ó. Os outros não, né? Aí vamos ver esse exemplo aí. Primeiro, deixe-me retornar. Vamos. Opa, quase foi fechar aqui. A gente vê esse exemplo aqui. Vamos ver o primeiro exemplo de fatias, que é o month. Certo? Olha só. Aqui, eu não fiz o resumo, né? E eu fui quebrando, né? O nova linha para poder ficar legal, porque senão ia ficar muito comprido aqui, né? Certo? Então a mesma definição que eu teria aqui, né? Ah, e aqui eu coloquei. Poderia ter botado em 3 pontinhos, mas eu botei o fixo aí, né? Então, novamente, eu não coloquei o zero. Então o zero vai ficar como 5, índice 1, janeiro, fevereiro, tudo aqui dali, né? Se você não sabia aí os meses em inglês, agora você sabe, né? Olha só, gente. Imprimir a string vazia. Se eu não configurei o zero aqui na inicialização, ele fica com valor zero do tipo string, que é a string vazia. Ok? Definir duas slices. Olha, aquelas duas slices que eu defini aqui na figura. Né? Só que aqui eu botei 2 pontos porque eu estou definindo pela primeira vez. Né? Se eu tivesse colocado ela lá em cima, com var, com tamanho 3 tal, né? Mas definir duas slides. Um é o segundo trimestre, né? E eu vou imprimir essas slides. Aí você vai ver que vai imprimir apenas os meses, né? Aí olha só. Olha esse fora aí. Ele faz um range em summer e um range em Q2. Só que ele desconsidera os índices, porque ele não importa os índices.
Por causa disso aqui, né? Mas o que é que ele quer? Os valores. SQ. Então, aqui ao iterar em summer, S vai assumir os valores June, July e Agosto. Mas para cada vez que ele assumir esse valor, como um está dentro do outro, o que vai assumir? April, May e June. Então ele vai percorrer, né, os dois dentro do mesmo laço. Aí o que é que ele faz? Se S igual a Q, ele mostra que aparece antes. Em ambos, né? É uma maneira de você percorrer dois lados. A linha a seguir causa erro. Está comentado. Mas por que ela causa erro? Summer, o array subjacente de Summer é apenas até a posição 3. Vamos fazer uns experimentos daqui a pouco para a gente ver. Mas 20, 19 não tem no array subjacente, né? E olha só, e as linhas seguintes se referenciam além do tamanho da fatia, mas não a capacidade. Ah, certo. Summer tem apenas 3, comprimento de 3, mas ali, ó, o 5, ele passa do comprimento da fatia. Mas como o array subjacente tem mais capacidade, não dá erro. Né? Vamos só executar isso aqui. Isso aqui não é na parte de array, é na parte de fatias. Go run. Novamente, imprimiu a string vazia, né? Ó, mops 0, porque eu não declarei aqui, então pegou, né? Imprimiu Q2, abril, maio, junho. Tá certo igual a figura? Tá, né? Ó. Abril, maio e junho. Imprimiu summer, junho, julho e agosto. Tá certo? Tá. Quando fez a intersecção dos dois, achou quem? Junho, né? Que é o que aparece nos dois. E aquela linha vai dar erro, né? Mas no Endless Summer, Summer começa e iria aqui até a posição 4, né? Certo? Então vai do começo de Summer. Deixa eu ver aqui. Onde é que começa Summer? Aqui. Certo? E aqui ele está imprimindo até outubro. Ele está pegando 5. Ah, é porque é como se fosse 0, 1, 2, 3 e 4, né? Então aqui ele ao fazer isso aqui. Mas olha, Summer oficialmente só vai até agosto. Mas como tem uma capacidade no array subjacente, eu pude referenciar, né? Então, professor, para que tem esses slices, né? Olha, eu pude colocar nomes para períodos diferentes do ano. Isso é uma facilidade para programação, né? Ok? Então, posso criar uma variável que só acessa uma parte de um vetor e mandar para uma parte do programa e por aí vai. Agora, eu fiquei na dúvida. Qual o erro que ele vai imprimir aqui? C não está essa verificação, né? Opa! Fatia fora da faixa de valores com capacidade 7. O Summer tem capacidade 7? Tem. Né? Então, se eu colocar 7, aqui vai? Vai, só imprime até o final do ano. Tá vendo aqui que ele vai até dezembro. Certo? Então, eu posso passar do tamanho da fatia, mas não posso passar da capacidade.
Mas por que que existe, então, como é que diz? Tamanho e capacidade? Novamente, né? Eu posso referenciar parte do vetor de uma maneira mais flexível. Enquanto eu estiver ocupando aquele espaço importantíssimo, enquanto eu estiver só brincando no vetor subjacente, não estou tendo alocação. Isso não está tendo custo, né? De executar essa alocação. Então, meu programa está executando de uma maneira melhor. Ok? Vamos passar adiante. Quando a gente for vendo mais exemplo, realmente, no começo fica muito a necessidade disso, né? Mas lembra o que eu disse. Eliminar a necessidade de alocação, né? A fatia contém um ponteiro. Aí outra vantagem, ela já é um ponteiro. Então, usá-la como argumento para uma função permite alterar o array subjacente. Então já é uma vantagem na fatia, né? Então, se eu tiver uma função reverse que recebe, ó, aqui eu não botei tipo, né? O tamanho, né? Então aqui é uma fatia, certo? O que é que ele faz aqui? Inicializa i com 0, j com a última posição da fatia. Enquanto i for menor que j, eu incremento i e diminuo j. Então ele começa posição inicial e final, i. Aí o que é que ele faz? Vai trocando. Não sei bem como é que eu fiz, né? SI passa a ser SJ e SJ passa a ser SI. Então essa função reverse, ao passar, aqui ficou como se fosse um array, né? Mas quando eu passei com esse operador, se transformou numa fatia. Então é como se eu estivesse passando um ponteiro. Chamando o reverse, ele vai trocar a posição 0 com 5, 1 com 4 e 2 com 3. E vai imprimir reverso. Ok? Então, isso aí é mais uma vantagem. A fatia, você pode ter o array principal, construir suas funções para trabalhar com fatias, invocar fatias, e o ponteiro vai ser passado, né? Ok? Fatias literais podem ser inicializadas da mesma forma que array, certo? Eu posso inicializar da mesma forma. Olha só, quando o array, eu coloquei isso aqui, né? A gente já viu que ele vai inferir o tamanho do array para ser 6. Então isso aqui vai ser 6, né? Ok? Agora, se eu não botar nada, certo? O que é que ocorre? Ele vai criar um array subjacente desse tipo, certo? E vai apontar o ponteiro dessa fatia para o começo desse array. E vai dizer que o tamanho vai casar a fatia com o array, certo? Então eu posso criar da mesma forma. Professor, então qual é que eu uso tal? Na prática, gente, a gente começa criando fatias mesmo. Elas são os mais versáteis. Mas é importante você entender que existe o vetor, o array subjacente. Né? E que fatias podem aportar para posições diferentes do mesmo vetor. E elas podem acabar uma fatia sobrescrevendo o conteúdo de outra. Né? Isso aí pode ocorrer. Ok? Então nós temos que projetar nosso programa dessa forma. Certo? Por não terem tamanho fixo, fatia não tem tamanho fixo. Não tem, professor? Não. Certo? Ela pode crescer até a capacidade. Isso nós vamos ver com a função append. Certo? Como elas não têm tamanho fixo, eu não posso compará-las com igual. Nós precisamos implementar nossas próprias funções de comparação para determinar se duas fatias contêm o mesmo elemento. Então, eu poderia ter uma função equal específica para fatias de string que faz a comparação. Ora, se duas fatias de string têm tamanhos diferentes, elas não têm como ser iguais.
falso, né? Aí o que é que eu faço em seguida? Percorro a fatia comparando cada elemento. Se tiver uma posição com elemento diferente, retorna falso. Se passou por aqui, elas têm um tamanho igual. Se passou por aqui, todos os elementos são igual, retorna true. Certo? Ok? A função make, certo? Permite criar uma fatia de um tipo de elemento, um tamanho com tamanho e capacidades especificados. Certo? Essa função make, gente, por exemplo, aqui eu aloquei a fatia, né? Mas não ficou muito claro. Tipo assim, fica subentendido que eu vou ter um array subjacente tamanho 6 do tipo inteiro. Eu posso, usando o make, deixar isso mais claro. Né? Quando eu chamo make, aqui o tipo não está especificado, está um T, mas poderia ser um int. Então, make T e len. Len vai ser um número, né? Eu vou criar um array subjacente do tipo T, ok? Com capacidades e tamanhos iguais a, como é que diz? Len. Certo? Da mesma forma, na parte de B, eu posso criar uma fatia com tamanho len, mas dizer que o array subjacente ela tem que ter tamanho cap. Então eu podia passar 5 e 10. Então tem um array subjacente 10 com tamanho 5. Vou usando esses 5 se eu precisar mais. Ok? Sempre é criado um array subjacente com a capacidade necessária. Ok? Não está cortando minha cabeça, não. Aí, gente. Né? Deixa eu me tirar aqui. E tipo, ler aqui o slide. Ocultei. Pronto. Aqui, gente, é que eu acho que começa, que precisa a gente ver esse append para a gente finalmente entender a motivação das fatias. Certo? O que é a função, que é uma função embutida como len e cap, append faz? Append é anexar. É, como é que a gente diz? Caneta. Concatenar, colocar ao final. Olha, vocês sabem o que é a runa? A runa, ela é um caractere Unicode. Certo? Então, ali var runes runa, eu estou definindo uma fatia chamada runes. Certo? E eu não disse o tamanho, eu só disse que é uma fatia. A princípio, quando eu faço essa declaração, gente, o array subjacente vai ser de tamanho zero. Então aqui vai ser basicamente só o ponteiro. Olha o que é que eu fiz aqui nesse for. Eu vou dar um range em quem? No string. Então vai retornar. Se eu tivesse uma variável aqui, ia retornar cada posição da string. Mas como tem essa variável, eu simplesmente ignoro. R em cada interação vai assumir H, E, L de um por um, né? E olha o que é que eu estou fazendo. Estou chamando append numa fatia que inicialmente está com tamanho zero, anexar o valor. Então eu vou colocando um caractere por vez na minha fatia. Aí você, professor, mas por debaixo dos panos não tinha um array subjacente que também é tamanho zero? Aí é que tá. O legal é que a append, certo? Ela vai pegar uma fatia, no caso ela está pegando Hans, e ela faz o seguinte.
Ainda existe capacidade no vetor subjacente? Existe. Então só aumenta o tamanho da fatia. Chegou o momento que não tem mais capacidade no vetor subjacente, não tem mais espaço. Aí apende por você, magicamente, ou vai de alguma forma estender o array, ou vai criar um novo array com o tamanho necessário, e vai copiar os valores para esse novo array e retornar por ponteiro da fatia esse array adaptado. Então o append trata isso para você. Tá entendendo? Então a maneira de que, enquanto tiver espaço no array subjacente, ele não aloca. Certo? Não aloca. Precisou, ele vai dar um jeito. E como ele é geralmente implementado pelo projetista do compilador da linguagem, o cara faz isso de uma maneira otimizada. Então a tendência é que quando você faça seus programas usando append, ganhe algumas iterações, né, em relação à alocação, né? O append pode ser otimizado. Então, observe que a função recebe um slice já existente e o item a ser adicionado, retornando a nova fatia, né? Vamos ver o exemplo append.go, no qual mostramos um exemplo especializado para fatias. Então, novamente, a fatia é para tentar, né? Eles conseguem, aí, com boas técnicas, tudo, otimizar a alocação de memória. Certo? Vamos ver lá o append.go. E aí, minha cara. Pode voltar. Eu acho que agora no append é que fica legal, né? É um programinha um pouquinho maior e tudo mais. Olha só. Eu tenho. O que foi que eu fiz? Vamos usar como exemplo. A append já existe, já está implementado, mas vamos supor que não tivesse append, certo? Nós vamos implementar um append bobinha para inteiros. Então, olha o que, a função append faz. Ela vai receber x, que é uma fatia de inteiros, um valor inteiro, e vai retornar uma nova fatia com o valor y no final dela. Ok? O que eu faço? A primeira coisa que eu faço, declarar aqui uma fatia z, né, de tamanho zero. Vou dizer que o tamanho de z vai ser o tamanho de x mais 1, porque eu estou colocando um valor no final de x, né? Certo? O que eu faço? Olha, z vai ser o tamanho de x mais 1. Aí eu verifico a capacidade de x, que é o que resta no valor do array subjacente de x. Cabe mais um elemento, ou seja, o tamanho de z é menor que a capacidade de x? É. Opa! Se a capacidade ainda suporta, eu não preciso alocar mais nada. Eu simplesmente vou dizer que z vai ser x indo até z de len. Sendo que z de len é uma posição a mais do que o x antes. Então a fatia avançou na capacidade do array subjacente. Então há espaço para crescer. Estende a fatia, x e z compartilham o array subjacente. Então nesse caso não teve alocação de memória. Toda vez que cai nesse caso, minha append int já vem aqui para o final, em que eu coloco z ou y no final e retorno z. Beleza? Então esse é o caso ótimo, é o caso mais rápido. Mais. Agora você chegou um momento em que x vai ter que crescer e o array subjacente não cabe mais. Olha o que é que eu faço. É o caso injustamente que o tamanho de z for ficar maior do que a capacidade de x, que é o array subjacente. Então não há espaço suficiente.
eu tenho que alocar um novo array. E X vai apontar para o array antigo, que não tem mais espaço. Mas E passa a apontar para o array novo. Só que eu não coloco só um espaçozinho. Por quê? Se eu colocar só um espaçozinho, se o cara chamar a função de novo, eu vou ter que fazer um make de novo. Se chamar de novo, eu vou ter que fazer um make de novo. Então, eu dou uma folga. Eu digo, ele vai precisar de novo, vamos botar um pouco maior. O que é que eu faço? Eu digo que a capacidade de Z é Z de Len. Certo? Se essa capacidade que eu quero criar for menor do que o dobro, eu vou fazer a capacidade ser o dobro de X. Certo? Vou criar uma nova slice aqui, que vai ser do tipo int, que vai ter o tamanho de Z, mas a capacidade vai ser 2 vezes o que tinha antes em X. E eu uso outra função embutida, que vai copiar tudo que tem em X para Z. Então, no final, X e Z vão ser arrays diferentes, vão ser fatias de array diferentes. X vai estar no talo, Z vai ter uma folga bem maior. Certo? Então, se o cara continuar anexando em Z, ele aumenta. Chega no momento, duplica. Aí vai aumentando. Então, ele diminui drasticamente as alocações. Se ele for adicionar demais. Certo? Então, aqui na main, eu declaro 2 slices, né? E de 0 até 10, eu vou anexando o número ao final de x e retornando para y. Né? E imprimo. O que ele está imprimindo? A iteração e a capacidade dessa nova fatia que o append criou, né? Ou não, né? E também, de fato, os valores da fatia. Certo? E por último, eu troco. O x vira y, só para na próxima iteração fazer de novo. Vamos executar? Então vocês vão ver, gente, que enquanto couber, vai crescendo. Não coube mais no vetor subjacente. Duplica. Vai. Duplica. E vai. Olha só. Vou até aumentar aqui. Ó. Começou y, tamanho vazio, né? Ok? Então, o que é que eu faço? Eu chamo append int em x. X também tem o tamanho vazio. Eu vou colocar uma posição e coloco o valor 0. Coloquei. A capacidade é 1 ainda. É o inicial. Você vê aqui que por causa disso aqui, né? Ele não executa ainda. Aí na segunda iteração, gente, olha só o que ele faz. Né? A capacidade fica 2, porque ele colocou o próximo elemento. Mas a partir do próximo caso, ele foi colocar um terceiro elemento. Ele duplicou a capacidade anterior. Passou a ser 4. Então, nessa etapa aqui, ó, quando ele foi colocar o 3, do 2 para o 3, ele não precisou fazer uma nova alocação de memória. Porque a capacidade já estava 4. Certo? Foi colocar o 4. Aí, quando foi colocar o 4, ele duplicou para 8. Então, colocou o 4, o 5, o 6 e o 7, não teve chamada make, que demora. Certo? Foi colocar o 8, duplicou. Então, você nota que ele dividiu aí, diminuiu logaritmicamente a quantidade de chamadas a make. Né? Então, isso dá uma agilizada no teu código, vai ficar mais rápido do que tu fosse toda vez chamando o make para aumentar só uma posição. Então, por debaixo dos panos, o append geral faz algo desse tipo. Só que ele não só duplica, ele faz uma coisa mais otimizada, tá? Um algoritmo de otimização, tudo para gerenciar a memória para você da melhor maneira. Ok? Certo? Então essa função append ela é que acaba justificando. Então a slice acaba sendo uma maneira de que eu possa não ficar sempre alocando memória. Certo? Eu consigo alocar só mesmo quando o vetor subjacente, o array subjacente não couber mais.
né? Então, toda chamada make interage com SO para organizar a memória do processo, alocando mais espaço para a rede subjacente. Então, chamar make para alocar apenas uma unidade a mais não faz sentido, porque vai deixar o programa mais lento. Pensei que está tratando 1 bilhão de dados, né? Ou desse tipo. Vai ficar mais lento, né? Aumentar a rede subjacente mais do que necessário pode amenizar o problema. Então, quando eu vou lá, eu duplico, deixa lá o espaço. Então, aí fica clara a vantagem das fatias de você usar isso aí, né? Ok? Olha só, certo? Como é que é esse exemplo aqui? Aqui é na situação, aqui, ó, na terceira iteração, né? Como é que tá o vetor? 0, 1, 2, 3. Aqui. 0, 1, 2, 3. X tem tamanho 3 e capacidade 4. Certo? Aqui no código, eu vou anexar um valor a x e retornar para y, né? Então, se eu anexar um valor, aumentou, né, o tamanho para 4. Mas como ainda tinha espaço, não aumentou a capacidade. Ok? Então, x passou a capacidade 3 para 4. Beleza. Aqui anexando 3. Tudo bem. X contém 0, 1, 2. Dá para colocar no final sem alocação. Y mantém o mesmo array subjacente. Então, no final, eles estão apontando para o mesmo canto, né? Para o mesmo local. Agora, o problema é que quando eu vou para a iteração 4. Certo? X tem uma capacidade 4. Um tamanho 4 e uma capacidade 4. E eu vou colocar o número 4, não cabe mais. Não há folga. Então, eu crio um novo array subjacente de tamanho 8. Né? Não há folga, um novo array tamanho 8 é alocado por make. Os elementos de x anteriores são copiados, né? Ó. Eu coloco o valor 4 e aponto y para esse novo array. Então, enquanto aqui x e y continuava apontando para o mesmo canto, x aponta para o antigo e y aponta para o novo. Aí no final eu troco, que é o que eu estou fazendo aqui. X passa a apontar para o novo. Aí a coleta de lixo apaga o anterior quando for necessário. Ok? Então essa aí é a otimização. E agora eu vou poder fazer mais 3 chamadas de append sem invocar o make, que é mais lento. Certo? Então, esse exemplozinho é a chave para entender. Ah, peraí, gente, eu me empolguei aqui e nem vi, né? Ó, o valor não afoga, o novo array tamanho 8 é alocado por make. Os elementos de x são copiados no novo array. O valor 4 é anexado e y passa a apontar para o novo array. Né? Ok? Certo? Como não sabemos se o retorno de append é um array novo ou antigo, é comum atribuir o resultado à mesma variável. Por isso, naquele exemplo, né, ó, o Runes aponta para o 1. Ok? A função embutida append, ela funciona para qualquer tipo. Aquela que a gente fez ali, append int, é só para int, né? E eu posso fazer, né, aqui, ó, colocar mais de um elemento por vez. Né? E eu posso, inclusive, anexar ela nela mesmo, duplicando a fatia. Ok? Vendo esse exemplo aqui em place.go, né? Olha só. O que é que esse nonempty faz? Certo? Uma função nonempty. Recebe uma fatia de string e retorna a fatia de string. Noempty devolve uma fatia que armazena apenas as strings não vazias. Então, eu posso ter uma fatia em que algumas posições é string vazia,
O que é que o empty faz? Compacta, né? Elimina as vazias. Então, como é que ela vai fazer isso? A partir da posição 0, né? Ele vai percorrer pegando só os valores. Se o valor não for vazio, não é vazio? Ele atualiza a própria fatia, né? Então você vai posição 0, posição 1, posição 2. Enquanto não for vazio, ele vai colocando o mesmo valor, né? Chegou no momento em que dá vazio, ele simplesmente pula. Aí ele vai avançar para o próximo. Se o próximo não continuar for vazio, ele volta e coloca na posição da vazia. Porque ele só incrementa o i quando não é vazio, né? E isso daí vai aumentar até uma posição i no final, ok? Que ele retorna a string até ela. Então isso é interessante porque em place, porque ele faz a alteração da fatia no próprio local, né? No próprio região da memória. Ele não cria um novo array adjacente, né? Eu posso fazer usando append. Como é que ele faz usando append? Que é a versão noent2. Recebe, retorna uma fatia. Ele cria uma fatia inicial out de tamanho 0 e só vai anexando out o que não for, como é que diz, vazio. Qual é a diferença? Aqui é criado um novo vetor subjacente. Ok? Aqui não é alterado com a passagem, nesse caso aqui, a fatia original é alterada, né? O array subjacente original é alterado. Aqui não é, porque eu criei um novo. Ok? E remover um elemento meu da fatia. Aqui para inteiros, né? Eu recebo uma fatia de inteiros, uma posição para ser removida e retorno uma fatia. O copy vai copiar da posição seguinte até o final, na posição que é ser removida até o final. Então ele vai fazer algo desse estilo, né? E retorna a fatia ignorando o último elemento. Certo? Aqui, gente, vocês podem brincar aí, né? Vamos ver que esses exemplos funcionam. Deem uma olhada com calma, né? E o próximo assunto é mapas, mas como a gente já ficou numa hora e meia, uma aula bem longa, né? Então vejam, vou depois divulgar aí os slides, mas vocês estudem esses exemplos, né? Executem então lá no repositório e eu vou passar em atividade para vocês fazerem, ok? Então depois nós vamos continuar com os outros tipos, mapas e estruturas, mas por hoje já ficou até um pouco mais longo do que o costume, né? Vamos terminar aí nas fatias. Então, o grande importante, a fatia é para dar flexibilidade e eliminar alocações. Então, você pensa na fatia como um ponteiro mais seguro, gente. É um ponteiro mais seguro. Um dos grandes problemas de ser que o pessoal falava é que ponteiro tal não era muito seguro. Você tem um ponteiro mais seguro que a sua fatia de gol. E à medida que a gente for fazendo aí outros problemas, vai ficar bem legal aí. Claro, porque que a gente usa fatia. Ok, galera? Então, até a próxima.